Então, no vídeo de hoje nós trouxemos uma convidada muito especial, gente. Ninguém conhece, nada mais, nada menos do que Thaís Mendonça. Uau! Isso que é a introdução. Gente, então, além dos vlogs, das entrevistas que nós fazemos no canal, nós somos mães e vivemos muitas coisas, né? Todo dia estamos vivendo, claro, mas já temos algumas experiências, algumas coisas pra contar. E a Thaís tem uma história e eu tenho uma história também, temos muitas, né? Mas hoje nós vamos falar de um assunto muito especial, delicado, e que temos certeza que vai ajudar muitas mamães. Então nós queremos que seja o mais informativo Ai, meu possível. Deus, eu tô ficando... Que seja o mais informativo possível, tá? É isso aí. A Thaís fala muito, então se preparem, porque olha, Eu falo o vídeo muito. vai ser longo. É, mas o assunto é muito interessante, tá? Então o assunto de hoje que nós vamos tratar é sobre o autismo. É isso aí. Tá? Então vamos lá, Tatá. A Tatá foi presenteada, né? Com um baby lindo, maravilhoso e que vem com esse plus. E ela vai falar um pouquinho pra gente hoje de como ela... Desculpa, para de chorar! Eu não tô chorando. É isso aí, gente. De como foi a descoberta. É isso aí. Então, eu tenho um filho, né? Como vocês sabem, Lindo. é o Davi. Ele tem 5 aninhos. E eu parei de trabalhar para poder cuidar do Davi. E isso foi muito importante para eu perceber algumas características dele, né? E desde bebezinho eu olhava o Davi e nós, como mães, nós temos manias de comparar os filhos, né? A gente vê um filho de uma amiga, o filho de outra pessoa e a gente fica comparando. Meu filho não faz isso, meu filho faz aquilo. E eu sempre percebia que o Davi tinha algumas características diferentes. E eu não sei se toda mãe é assim, mas sempre vinha aquela palavra suave assim no meu ouvido. Autismo. E eu não queria aceitar, até porque ele era muito pequenininho mesmo. Mas existiam coisas que pra mim estavam muito aparentes, porque a gente começa a pesquisar. E isso com mais ou menos quantos meses que você já começou sentindo, gente, alguma diferença? Assim? Com 6 meses, 5 meses, sabe? Foi algo, eu acho que foi algo muito rápido, né? Eu comecei a perceber dele muito bebezinho, né? E ele tinha a pediatra dele, desde bebezinho, e eu sempre levava na pediatra e eu falava, você acha que tem alguma coisa normal, anormal com ele? Mãe, ele tá ótimo, mas olha, a amiguinha dele faz isso, faz aquilo. Mamãe, cada criança tem o seu tempo. E a Thaís é muito observadora, porque eu acho que se fosse eu, realmente não ia sentir nada, que eu sou bem, né? Deixa eu botar o vídeo. E eu falava assim, não, tem alguma coisa. Eu falava pra minha mãe, mãe, você acha o Davi diferente? Minha mãe, não, cada criança tem seu tempo. E isso foi desenvolvendo, né? E eu pesquisando. E aí eu li sobre o autismo e eu via que tinha algumas características, por exemplo, a introdução alimentar para ele foi algo difícil. E depois, lendo, eu percebi que realmente era uma das características. Ele não aceitava? Como é que era? Ele estava acostumado com o leitinho dele. E quando eu comecei a dar certos alimentos para ele, ele rejeitava o alimento. Ele ficava nervoso com aquilo ali, ele não queria. Estressava. Estressava, isso aí, a palavra é essa, estressava. E eu lembro, e aí quando eu lembro da doutora, sabe, eu contando isso pra ela falava pra mim, é só você não dar mamar, ele fica o dia inteiro sem mamar que ele vai aceitar. Gente, sério, dá uma raiva, vontade de voltar a esganar ela, sabe? E agora ele come pra caramba. Come muito, gente. Come muito. Acho que ele aprendeu que tem que comer, gente. Aprendeu direitinho. Direitinho. E aí eu fui... O Davi também, ele é muito sensorial, né? Com toque, coisinhas, cortar cabelo, cortar unha, roupas. Eu lembro que era uma luta pra eu colocar alguns certos tipos de roupas nele. A etiqueta da roupa incomoda. Etiqueta, ele ficava muito irritado. Mas algo que foi mais alarmante pra mim foi a fala. Que a gente espera muito por esse momento, né? Por esse momento. E eu creio que com meses eles já começam a balbuciar alguma coisa, né? Assim que se fala, balbuciar. Começa a falar alguma coisa e dá. Ah, tinha uma brincadeirinha que o Davi também não reagia. Que era meu sonho, ele reagia. Cadê neném? Achou! Eu fazia aquilo com ele, nada acontecia. E aí eu ficava, cadê neném? Cadê neném? Olha pra mim, neném! E ele não olhava. E aquilo ali me deixava angustiada. E eu fui vivendo com aquilo ali, né? Até que chegou um momento que eu falei assim, não, a doutora, ela não tá atendendo as minhas expectativas, tem alguma coisa. E aí eu procurei desesperadamente por médicos.
Não foi 1, não foi 2, não foi 3. E a especialidade é o quê? Neuro mesmo? Neuro, isso aí, neuropediatra. E o ideal é que você tente encontrar algum especializado no assunto. Porque aí ele vai poder te dizer claramente se é ou se não é. Até porque não tem nenhum exame que possa comprovar isso. São características. Eu quero dizer que o Davi, ele tem um grau leve. Na verdade, ele tem o TEA, né? Que é o transtorno do espectro autista, que são algumas características que eles diagnosticam como autismo, né? E é o leve. É mais fácil a gente falar o leve, porque pra você, de repente, deve soar de uma maneira diferente. Ah, ele tem autismo leve. É leve. Mas pra mim, o leve não existe. Só existia a palavra autismo. Que pra mim, ela veio de uma forma bem pesada, né? Porque quando eu procurava os médicos, Nath, eu procurava porque eu queria... Na verdade, eu queria que eles dissessem que eles tinham, porque eu tinha certeza. Mas era estranho, que quando eles me disseram, eu falava assim, não, ele não tem. E eu lembro que uma vez eu briguei com um médico muito famoso, caro, né? Porque nesse desespero, nós vamos em vários médicos, nós começamos vários tratamentos, desesperadamente à procura de uma cura, né? E eu lembro que ele falou assim, ele tem. Eu falei assim, não, ele não tem, porque ele não tem isso. Tá bom, então ele não tem. Ele não tem? Não, ele não tem. Aí eu... Mas como assim ele não tem porque ele tem isso? Caramba, você quer que eu fale o quê? Que ele tem ou que ele não tem? Eu já falei que tem. Se eu falar que ele não tem, vai ser melhor pra você? E eu lembro que eu saí daquele médico assim, desesperada. Mas eu quero contar uma experiência que eu tive anterior a essa. Que eu levei o Davi em um médico e eu saí de lá desnorteada. Na verdade, eu vivi isso sozinha, porque eu não contei pra ninguém. Só era eu, meu marido e o Davi. Minha mãe, minha melhor amiga, ela não sabia. Eu não conseguia contar, sabe? Era algo que tava doendo muito. Eu não sei explicar por que doía, porque ele se idealiza, né? É aquilo que você falou. Quando a gente tá grávida, a gente quer que tudo seja muito perfeito, que o bebê venha engatinhar, venha provar os alimentos, que seja tudo natural, né? Mas de repente teve uma pausa nisso tudo. E aí eu já não sabia mais como agir com aquilo ali. E tudo que eu queria é que o Davi falasse. E aí ele já tava com 2 anos e meio, e ele não falava. E às vezes ele tinha umas crises, né? E as pessoas olhando de fora podiam pensar que era uma birra. Uma pirraça. Uma pirraça. Então, mamães, às vezes seu filho, ele tá estressado, ele tá nervoso, ele não tá sabendo lidar com aquilo ali e a gente tá pensando que é uma birra. E às vezes não, ele só tá tendo uma crise, né? Isso. E aí quando ele tinha uns 2 aninhos eu fui num médico. Do nada ele disse que o Davi tinha um retardo. E eu lembro que eu falei assim, meu Deus, meu filho tem um retardo. E eu saí daquele médico, foi desesperador. Eu quase bati com o carro. Eu fiquei desesperada, ele lá atrás, eu não conseguia parar de chorar. E eu cheguei em casa e eu só queria chorar. Porque na vida a gente pensa no futuro, né? Como que vai ser o futuro dele? Como que as pessoas vão lidar com isso? E depois eu comecei a pesquisar e pra vocês terem uma ideia, ele fez aquele exame, o eletrocefalograma não deu nada. O Davi não tem nada no eletro dele, não deu nenhuma alteração. E... demais aí, Jesus. E é isso, me pergunta mais coisas. Não, mas porque a gente tava até conversando antes. Quando a gente fala em autismo, pelo menos pra mim, quando eu estava por fora, completamente por fora, hoje com a Thaís, né? Eu já sou meio que especialista, porque se você não sabe, gente, a Thaís, ela virou especialista, ela sabe diagnosticar assim de longe. E eu sou só uma estagiária. Mas assim, eu já pensava logo numa criança completamente... que se isolava completamente, que não se relacionava a nada. Então seria... eu olhei e já sei que tem. Mas hoje eu vejo que não é assim, porque como a Thaís falou, tem diversos graus. E pode ser que eu não perceba, eu acho que não é. Mas se eu tô vendo um comportamento muito... hoje em dia eu já analiso. Vejo a criança ali, já faço, ó... já faço o mapeamento. E é verdade. E às vezes a mãe... isso é muito importante, mamães, porque se você tá sentindo que tem algo diferente no seu filho... vai atrás, cara. Vai atrás.
vai atrás porque isso pode garantir um futuro melhor para ele lá na frente. E às vezes, por não querer ouvir alguma coisa nesse aspecto, você não cuida da criança. E aí a criança vai tendo, isso aí, atrasando o desenvolvimento dele, vai tendo dificuldade na escola, às vezes ele tá tendo uma crise e você tá pensando que é uma birra, de repente a mãe não tem paciência, começa a bater na criança, e aquilo ali vai estressando mais, porque o que tem, depois eu descobri, né, que o que tem de adulto que descobriu que ele tem autismo é muito grande. Imagina que loucura, gente. São completamente ao contrário do que a gente... Tu já tava até perguntando, né, Nath? Mas você não é autista, não, né, Nath? Só tá aí, gente. Minha diagnosticou há 30 anos atrás. Então, nós temos que estar sempre atenta ali. Então, mas quais são as características, assim, gerais? Amiga, borrou muito o negócio aqui. Borrou muito? Tá branco, tá branco. Ai, tudo bem, depois a gente tira, né? Não, gente, eu tô chorando. Então, deixa eu falar. Pra mamãe, assim, que tá desconfiando, o que ela pode ver aí de diferente? Você já falou um pouquinho da Vicky, você sentiu que ele não fazia algumas coisas que estavam de acordo com a idade dele, mas o que mais, assim, você falou que foi a fala, né? A fala, e o Davi também, é aquilo que eu te falei, ele é muito sensorial. Coisinhas, ele não conseguia tocar em massinha, as coisas muito ásperas, ele ficava com nervoso. Ah, gente, ele tem uma coisa que eu falo que é ratinho. Ele fica assim, ó. Ele chega a ser bonitinho, né? Mas hoje em dia eu já tô pensando, ele já tá com 5, eu falo, ai meu Deus, pensou ele com 10, assim? Mas é até bonitinho, né? Que é um estereótipo dele, quando ele ficava nervosinho ou ansioso, e ele pula, né? Fica pulando muito. Às vezes a gente tá assistindo um filme, ele fica pulando. Mas hoje ele tá muito bem, né, Nath? E como é que foi também o desfraude, um momento importante, um passo... Tu lembra, né, Nath? Uhum. A Nath viveu uma situação com o Davi na festinha dele de 3 anos, né, Nath? Foi. Ela ali que realmente ela até me contou que teve uma hora ali que ela chegou a pensar que... Ela falou, acho que o Davi tem alguma coisa, não foi? Eu preparei uma festa linda pra ele, sabe? Aquela festa nos mínimos detalhes. E teve uma hora que tinha muita gente, né, Nath? Eu acho que o barulho, a movimentação, ele foi ficando... Gente, lá em casa, quando eu ligava o secador de cabelo, era desesperador pra ele. Ele ficava assim, ó, batendo no ouvidinho, o liquidificador, ele ficava nervoso. Muita gente também, ele sempre ficava muito agitado. Eram coisas que eu percebia nele, sabe? Que não é um comportamento normal, então aí que a gente começa... a perceber pequenas coisas. E ali naquela festa de 3 anos dele, eu já tava vivendo isso. Esse sofrimento todo, mas ninguém sabia. E eu percebi que ele teve uma crise ali. Aquele monte de gente, a festa no tema que ele queria, que ele amava. E ele começou a ficar muito nervoso e desesperado. A minha vontade foi de pegar ele e sair daquele lugar ali. Então aquele momento foi desesperador pra mim, né? E aí eu comecei a me atentar mais para as características, né? Que, na verdade, as características do TEA, que é o transtorno do espectro autista, foram as seguintes, né? São as seguintes, que as mamães podem observar. Uhum. Eles são muito sensíveis ao barulho, sabe? Quando você percebe que o barulho está incomodando, eles são muito sensíveis. Movimento também, muita gente aglomerada, eles ficam, parece que eles começam a ficar em pânico. Eles são sensoriais, corte de cabelo. O Davi até hoje, ele não corta o cabelo, por exemplo. Parece que estão matando ele, que estão tirando um pedacinho dele, sabe? Etiquetas, como nós havíamos falado, roupas, né? E eu sempre gostei muito de enfeitar ele, né? As roupas. Tem umas crianças que não olham nos olhos. É uma característica. Muito forte, né? Graças a Deus o Davi olha nos olhos. Movimentos repetitivos também. Isso aí. Uma outra coisa que ele fazia, gente, que é uma característica. Os brinquedinhos. Eles cismam com alguns tipos de brinquedo. O Davi gosta muito de coisa pequenininha, né? E ele costuma brincar com as coisinhas tudo enfileiradas, sabe? Tudo enfileiradinho, assim. É uma coisa louca aquilo ali. E se você tira do lugar, parece que você tirou, não sei, um tesouro dali dele, tirou alguma coisa dele, sabe? Ele sofre de verdade. Se ele botou uma coisa no lugar e você tira... Rotina, eles são muito acostumados com rotina. Se você muda a rotina dele, ele fica muito estressado, muito nervoso. E a fala. Muitos deles apresentam um atraso na fala. Alguns nem falam, né? E eu lembro que uma coisa que o médico me falou foi o seguinte:
A última coisa que você tem que se preocupar é com a fala e com o desfraude. E aquilo ali, ó. Ui, como vai ser isso? Gente, eu vou começar a chorar de novo, né? Quanto dos fraudes você chegou a falar dos fraudes? Eu não falei dos desfraudes. Bom, voltemos aos desfraudes, gente. Gente, o desfraude foi tenso. Lembra, Nath? Gente, eu sofria muito. E a Nath é aquele tipo de amiga que você fala as coisas e ela fica assim, ó. Sinistro. Vai melhorar. Vai melhorar. Tudo passa. É. E ele tava com 3 aninhos e meio, né? Na verdade, eu já estava com o diagnóstico na mão dele. E eu falei assim, depois que eu ouvi aquilo ali, eu falei assim, não, ele vai ter que desfraldar, ele vai desfraldar. Em nome de Jesus, ele vai desfraldar. Eu sou cristã e eu creio num Deus todo-poderoso, um Deus que faz milagres, né? E eu comecei a falar com o Senhor, ele vai desfraldar, e era horrível, porque eu tentava e ele estava acostumado a fazer ali daquele jeito. Como que de repente porque ele vai desfraldar? Rotina, do isso costume, aí, era o costume dele. E aí eu falei assim, não, eu preciso achar algum método. E as pessoas falavam, mãe, você faz desse jeito, você faz daquele jeito. E eu falei assim, não, peraí. Vai ter que ser da seguinte maneira, vai ter que ser... Porque do jeitinho que as pessoas estavam me ensinando, não estava funcionando. Ó, você vai ensinando, ir ao banheiro, você vai mostrando, não estava funcionando. E aí eu decidi de uma hora para outra, eu vou tirar a fralda, nem que ele faça xixi ali nele, eu vou tirar e ele vai conseguir. E eu lembro que na escola, teve um dia que eu não mandei fralda. E ela falou, mamãe, você não mandou fralda. E eu falei, eu não vou mandar mais. Ele vai conseguir. E, gente, pra minha surpresa, ele conseguiu e o Davi nunca vestiu na cama. Acho que ele acreditou naquilo ali e graças a Deus eu consegui. Ele tinha mais ou menos 3 anos e 7 meses. Foi nessa fase. Então, como você teve a certeza do diagnóstico Então, como foi você ter a certeza desse diagnóstico? Como é que foi pra você? Como é que você... Ai, gente, se eu chorar vai borrar tudo de novo. Vai borrar tudo de novo, vai ficar borrada dessa vez. Ai, gente, é tenso. Mamãe, você que tá passando por isso. Eu sei o que você tá sentindo. E é muito difícil. Hoje eu tô bem, gente, de verdade. Apesar de eu estar assim, eu tô bem de verdade. Mas foi horrível. Foi horrível, eu engordei muito! Então, eu peguei o diagnóstico final com alguns médicos antes dele completar os 3 anos, alguns já falavam que ele tinha, mas eu não sei se é uma política deles, me parece que eles não podem dar o diagnóstico, né? São poucos os médicos, e às vezes você luta tanto por isso, porque na verdade você quer ter uma certeza. Tem um norte também pra saber o que eu vou fazer? E muitos às vezes falam, ó, seu filho apresenta, mas eu não posso te dar um diagnóstico. E você fica assim, meu Deus, o que eu vou fazer? E até que eu fui numa doutora que eu amo, tá? E ela falou, ó, mãe, ela era especial. E olha que eu fui em muitos, tá? Dos mais caros aos mais baratos, dos que aceitavam plano, dos que não aceitavam. E nela eu gostei dela, graças a Deus, aceitar plano. E aí ela me deu o diagnóstico. Aquele papel fez uma diferença tão grande na minha vida. Foi um divisor, né? Dali por diante você tinha certeza que... Dali por diante eu tinha que conviver com ele. E aí eu pensava assim, ou eu ignoro ele, ou eu aprendo a viver com ele. E aí era eu, o Davi e o autismo. E aí eu decidi que nós tínhamos que andar de mãos dadas, nós 3. Mas até eu aceitar aquilo ali, foi muito difícil, porque ele ainda não falava. E eu falava assim, será que um dia ele vai falar? Será que um dia ele vai me pedir me chamar de mamãe? E às vezes eu ouvia as histórias das pessoas, sabe? Falando, meu filho faz isso, meu filho faz aquilo. Eu falava assim, meu filho não faz isso. E aí a doutora falou assim, você precisa botar ele numa escola e você precisa voltar a trabalhar. E eu falei assim, como que eu vou conseguir voltar a trabalhar se meu filho tem autismo? E como que eu vou botar ele numa escola se ele não fala? Se alguém machucar ele, bater nele, como que eu vou saber? E foi horrível. E eu só sabia levar ele pra escola e voltar pra casa e chorar, e chorar, e chorar, e chorar, e gritar, e conversar com Deus e falar, meu Deus, e agora? E aí eles me encaminharam pro psicólogo. Até que um dia eles falaram pra mim assim, você precisa falar. Você vai ter que falar, você vai ter que começar a falar. Eu, como assim? Isso que eu ia te perguntar. Como é que foi começar a contar pras pessoas e como elas reagiam? Porque, gente, você olhando o Davi, ele não tem nada. Eu acho que só quem convive muito de perto pra começar percebendo alguma coisa e se você entende alguma coisa.
Porque hoje ele fala, é um garoto agitado, bagunceiro, normal, menino. Então, às vezes, a Thaís falando parece que é uma desculpa, talvez, pro... Aí faz uma pirraça, ela fala que tem isso pra justificar aquilo daí. Isso é horrível, Isso né? é horrível. Então, como é que foi ele contar pras pessoas e como elas lidaram, como... E aí... Meu Deus do céu! Não vai ficar assim! Gente, e é muito difícil porque às vezes eu ia em algum lugar com o Davi e às vezes ele tinha uma crise, né? Porque a criança fica muito estressada, às vezes ela vê as crianças da idade dela fazendo algumas coisas e ele não consegue fazer e ele fica estressado. E as pessoas podem pensar mal educado, não tem educação, muito mimado. E aí só eu sabia o que ele estava passando. E aí às vezes eu preferia ir embora. Ou então eu não ia nos lugares com ele, não ia em festas com eles. Eu lembro que várias vezes eu estava em algum aniversário e às vezes um amigo falava alguma coisa e eu ficava com aquilo guardado, vontade de matar ele, porque ele não sabe o que eu tô vivendo. E aquilo ali doía, né? Eu tenho uma amiga que uma vez falou assim, se uma criança não desfraldar até certa idade é porque tem algum problema. E o Davi ainda não tinha desfraldado. Sabe, eu lembro que eu fui num aniversário com ele uma vez, Nath, e ele tava de fralda e eu não queria que ninguém visse que ele tava de fralda. E aí ele fez cocô. Porque eu não botei fralda nele, na cueca. E aí eu fui desesperada pro banheiro pra pegar aquele cocô e jogar fora. Gente, eu passei por situações. E aí você me Esse vídeo dá uma série, gente. Você me perguntou como foi você contar pras pessoas? Na sua família, né? A princípio. Dos familiares, né? No começo eu já tava... Aí eu comecei a falar com a minha mãe sobre o assunto, né? Minha mãe é minha melhor amiga, gente. Minha companheira mesmo. Mas era estranho porque eu não conseguia falar. Eu só falava, mãe, você acha que tem alguma coisa? Sabe aquela coisa? E aí eu tive que me abrir. E aí ela começou a lutar junto comigo, né? E aí eu tive que começar a contar. E é estranho porque quando você conta, as pessoas sentem pena de você. E eu sempre fui uma pessoa muito fechada, né? Agora eu falo pra caramba, né? Muito, mas quem me conhece sabe. E aí eu tive que contar e as pessoas tinham muita... Como você tá? E aí eu, ai, que saco! Ai, não sei assim. E era estranho, porque eu acho que as pessoas vinham uma coisa assim, fora do comum. E eu falava, mas foi bom você contar? Muito. Pra você? Foi muito bom. Parece que é uma... Foi libertador. Foi libertador. Então, não adianta não tenha vergonha. É teu filho, sempre vai ser Deus teu filho. Deus perfeito pra você. Né? Sim, a palavra de Deus diz que Ele forma o nosso filho dentro do nosso ventre. E Deus achou melhor o Davi ser assim pra mim, porque ele me mudou. Ele me ensina todos os dias, sabe? Ele vem com cada uma que é impressionante, sabe? Então, aceite. E conte, e fale, porque as pessoas vão te entender, vão entender ele, vai ser melhor pra ele, sabe? Às vezes quando ele faz alguma coisa, eu explico a pessoa fala assim, tudo bem, eu conheço o menininho, e aí você abre um leque gigante. E eu lembro que quando eu comecei a falar, eu comecei a olhar pro autismo e eu falo assim, achei que a gente tá começando a se dar, a gente tá lidando bem. Então tá bom, então vem aqui comigo, que você vai ter que aprender a conviver comigo, não sou eu que vou conviver com você não. Você que vai aprender a conviver comigo. E nisso nós começamos a caminhar junto. Eu, o Davi, o autismo, os amigos, né? O pai do Davi. Daqui por diante, vocês me verem sem aliança, eu gostaria de dizer que ele pediu divórcio. Ele não gosta que eu fale sobre o assunto. Gente, agora vamos lá para mais algo que é importante, né? Sobre o tratamento. O que você tem tratamento? Não tem? Quais são os tratamentos que o Davi já fez e quais são os tratamentos que existem? Então, você pode falar um pouquinho disso? Na verdade, não tem muitas coisas comprovadas, né? Não existe nada tão comprovado. Mas existem coisas que ajudam muito. Por exemplo, a fono é muito importante. Existe uma coisa muito delicada, Nath, porque quem não tem condições acaba ficando numa situação assim, pesada. Por exemplo, quem depende do governo ou depende até do plano de saúde. Eu lembro que eu cheguei a fazer fono particular e cheguei a fazer fono pelo plano também. E era muito estressante, porque às vezes era 20 minutinhos de fono. Então eu me estressava para sair com o Davi de casa muito cedo. Chegava lá, ele já estava muito estressado. Pegava, tipo, quando começava o assunto, era tipo 20 minutos de fono. Ele já tinha que ir embora de novo. E aí, daqui a pouco, a fono começou a ser em grupo. As crianças não falavam e ele tinha que lidar com aquelas crianças que não falavam. E tipo assim, o que ele estava aprendendo ali em grupo? Era muito estressante, muito estressante. Então, o Davi, ele fez terapia ocupacional. O Davi, ele chegou a fazer ecoterapia. Ele chegou a fazer o ABA. Ele chegou a fazer o Padovan. Ele chegou a fazer muitas coisas. Mas no final, você que é mãe, você sente o que é melhor pro seu filho.
E aí eu falei, eu descansei, eu preciso dizer uma coisa, que eu descansei meu coração no Senhor. Chegou uma hora que eu falei assim, Senhor, com as minhas forças, com os meus pés, eu não vou conseguir fazer nada. Mas eu preciso que o Senhor venha sobre mim e me dê a direção. E aí o Davi, eu coloquei ele numa creche. Eu nunca imaginei que eu ia colocar ele numa creche na minha vida, porque eu parei de trabalhar para poder cuidar do Davi. E aí eu coloquei ele na creche, e a creche foi maravilhoso, foi muito bom pro desenvolvimento dele. É o que eu tava falando, até 3 anos e meio ele não falava. Falava um japonês de vez em quando. E agora ele fala tudo, né, Nath? Até demais. Até demais. Esses dias ele tava falando tanto que eu falei, meu Deus, você não para de falar. E eu, oh Deus, glórias a Deus, continue falando. E aí a escola foi muito bom porque ele estuda numa escola com crianças que não têm o autismo. Então, assim, ele lida com elas sabem da existência do que ele tem. E então eles ajudam muito ele, sabe? O comportamento. Então, a escola chegou uma hora que eu parei com a terapia ocupacional, parei com algumas coisas e falei assim, eu só vou deixar na escola. E foi ótimo. E o Davi agora ele tá com 5 anos e é o que a Nath disse. Quem olha pra ele não percebe, porque ele tá muito bem. Ele fala tudo. A única coisa que eu ainda tenho dificuldade é ele ainda é muito sensorial em relação ao corte de cabelo, a mãozinha, né? Mas ele tá muito bem. É isso. Gente, então, eu acho que é isso. Mas eu vou pedir pra Thaís deixar uma mensagem aí pras mamães que estão passando por isso. Mensagem não, primeiro, pra mamãe que tá desconfiando aí, tipo assim, quais são os primeiros passos que ela deve tomar, qual é o tipo de médico que ela tem que ir, os primeiros passos, pra ela não ficar desesperada, eu tenho que seguir esse caminho aqui. E depois uma mensagem pra mamãe que já descobriu e tá com dificuldade de lidar, de aceitar isso, como ela deve... Pra mamãe que tá desconfiada, o primeiro passo é respirar bem fundo e enxergar que pode ter algo errado. E não acreditar apenas em um médico. E se for preciso ir a 1, 2, 3, 20, 30, 40, até ela se sentir segura ali. Mas vai, procura, não deixe de ir. O ideal é um neuropediatra, né? Que seja especializado no assunto, existem muitos. Quem quiser pode mandar uma mensagem aqui pra gente, né? Que eu posso responder, eu posso falar. Então, o ideal é procurar um neuropediatra e cuidar, não deixe para depois. O quanto antes, Nath, o quanto antes você descobrir, vai ser melhor pro seu filho, vai ser melhor para você, vai ser melhor pro futuro dele. E para você que teve a certeza, eu quero te dizer que seu filho é o mesmo. Ele não mudou. Ele só veio com algo a mais para você. E eu posso te dizer que ele vai acrescentar muito na sua vida, assim como o Davi tem acrescentado na minha e da minha família inteira. Ele continua sendo o seu sonho. Um sonho especial. E saiba que ele é especial porque Deus deu ele especial para você. Não tem por que se desesperar. Deus, ele cuida de todas as coisas. Eu não sei qual é a sua fé, a fé de quem está assistindo. Mas eu posso dizer que eu creio num Deus Todo-Poderoso. E quando o Davi nasceu, a primeira coisa que eu fiz foi consagrar a vida dele ao Senhor. E quando eu tive a certeza do autismo, eu falei assim, Senhor, o Davi é teu. E se ele veio dessa maneira, é porque o Senhor decidiu que assim tinha que ser. E nós vamos lutar juntos por isso. E ele continua sendo o seu sonho. E você só tem que ajudar ele. E confia no Senhor, ore ao Senhor. Eu nunca imaginei que meu filho fosse me chamar de mamãe. Hoje ele me chama de mamãe, me chama de barriguda. Me chama de meu amor, me chama de princesa, diz que eu tô linda. Fala pra eu passar batom, maquiagem. Fala tantas coisas, sabe? E é isso. E a fé, ânimo, né? Fé, não desiste, cara. Não desiste. Não vale a pena. Você tem que lutar, até porque ele precisa de alguém forte do lado dele. E você é a primeira pessoa que tem que acreditar nele. Porque senão ele não vai conseguir acreditar nele. Você tem que acreditar nele. Então acredite no seu filho. Que ele pode ser muito mais do que você pensa. E se ele tiver o Senhor, ele vai muito além. Assim eu creio que o Davi ele vai muito além. E eu creio que seu filho também, sua filha, pode ir muito além. É isso. Gente, esse vídeo ficou muito grande. Nós vamos dividir em 2 partes. É isso aí.
Então é isso, esperamos muito que vocês tenham gostado, que tenha acrescentado aí, né, pra vocês. Então, não deixe de se inscrever no nosso canal, gente. Acompanhar a gente nas redes sociais, ativar o sininho pra receber a notificação do vídeo. Então é isso. Beijo! Beijo! Fala uma coisa pra ver se vai começar a Muito bom. Ih, você sujou. Meu Deus! Não. Então é isso, é aquele do canino aqui. Mas é isso que você fez. Tu não sabe? Não, é pra quê? É, eu não sou hoje. Escreve! Escreve! Escreve!